Bem-vindos ao Direito Mais Café. Hoje um pouquinho diferente o nosso início, porque nós tivemos uma entrevista tão emocionante, tão impactante, que no começo da nossa conversa, sem pretensão de já ter iniciado a gravação, acabou que se transformou já na nossa entrevista e não tinha como dar essa pausa para poder fazer esse bem-vindos para vocês, para dar esse marco introdutório. Então acompanhe aqui com a gente hoje a doutora Janira Laranjeira, delegada da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, que acima de tudo, além de ser delegada, é uma mulher que vivenciou violências em diversos aspectos, tanto enquanto criança quanto depois de adulta. E hoje, com essa consciência dessas situações de violência, ela vem trazer clareza a todas as mulheres e mostrar que é possível sim sair do ciclo da violência. Acompanhe aqui, ó, no Direito Mais Café. Bem-vindos a essa entrevista. Sendo utilizada de forma tão vexatória, influenciando nossos jovens, nossas crianças, de forma tão negativa, de forma tão desproporcional. Então, assim, e se nós nos calarmos, e se nós. Eu fui muito provocada com isso, principalmente quando eu saí da pauta, sabe? Então, quando eu saí da pauta institucionalmente falando, eu fui muito provocada. Ah, mas será que é isso mesmo? Será que eu devo todo o conhecimento adquirido, toda a paixão, tudo que a especialização, porque eu estudei, eu me dediquei, eu me apaixonei, entendeu? Então, e lógico, eu também vivo um processo de cura, porque eu tive essa experiência de violência, então eu preciso me curar. E eu só fui falar quando eu saí da pauta, que eu fui entender por que eu resisti tanto a entrar, porque em 2015 me ofereceram a delegacia, a primeira delegacia do interior, não sei se foi a primeira, mas a de Tangará, mas abriram uma delegacia lá em 2015, o delegado-geral, né? Doutora, quer assumir? Vai para Tangará assumir a delegacia lá. E eu resisti, até eu estava com um bebê pequenininha, né? Não tinha nem um ano. Mas eu resisti à pauta. Então, trabalhei muito no operacional, fiquei muito tempo em roubos e furtos, depois fui para homicídios, que é a minha paixão, e eu fugi até que na pandemia veio, criou-se aquela delegacia 24 horas, e aí eu fui para lá, porque tinha que colocar mulheres, né? E o certo é que mulheres atendam mulheres. E foi assim eu entrei nessa pauta na instituição, e foi aí que eu comecei a visualizar, a entender o ciclo da violência e estudar, e fui entender tudo que eu vivenciei, tudo que eu passei na minha infância, toda a estrutura que a gente repete, comportamento. E a gente repete muito. A minha infância foi toda marcada por violência doméstica em casa, assim, agressão do meu pai contra a minha mãe, dia sim, no outro também. Então, e quando a gente vai ficando mais velha, a gente acaba repetindo as coisas. Isso. E a gente não entende por que a gente é insegura, por que a gente não se relaciona, não consegue se entregar para alguém. Então, aquela trava, aquela insegurança, aquele medo de confiar. Justamente. Então, assim, no meu caso, né, eu não tive essa experiência de violência, de agressão física, mas enquanto criança, né, eu falo que eu já tenho uma relação íntima com a violência doméstica dos meus pais, herança, casa, né? Minha mãe viveu num ambiente que meu avô batia muito na minha avó e que eles dormiam no mato, na chácara, todos os 10 filhos corridos, abrigados no interior, escondendo no mato, né, na chácara, no interior de Mato Grosso. E o meu pai, ele enfrentou o padrasto com 11 anos de idade. O meu pai, o meu avô morreu, minha avó se relacionou com outro homem e minha avó tinha 8. A mais velha tinha 15 e já estava casada. Já estava morando, porque havia casado, provavelmente para fugir desse relacionamento. Né? E meu pai enfrentou o padrasto. E para não dar morte, o meu tio, esposo da minha tia, que eles haviam casado, ele é uns 10 anos mais velho que ela, acho que ele tinha 25 ou mais de 10, não sei. E ele falou, não, você vai tirar o Odir de lá da casa e trazer aqui para morar com a gente. Acolheu ele para
para protegê-lo da violência, né? Daquele ciclo, porque ele se manifestou. Os outros, como os filhos, nós somos pacíficos, nós somos ensinados a não afrontar, a respeitar os mais velhos. Exato. E isso daí eu costumo falar, não silêncio, não contestar, isso é o silenciamento. Então, pode ver uma criança, hoje a minha filha é uma menina que fala, que questiona, e na minha família, eles olham assim, queixo duro, já ouviu esse termo, boazinha, né? Não pode ficar questionando. Não pode ficar questionando, mas a Rebeca é muito difícil. Eu não acho minha filha difícil. Eu acho que minha filha tem que questionar o comportamento da mãe, o comportamento do pai, por que falou alto, por que isso, por que não pode ajudar nisso, entendeu? Então, assim, e ela é assim, eu treinei ela assim, né? Eu crio ela assim, eu treinei, não, eu crio assim. Para que ela possa ter a voz que você não teve. Que eu não tive. Então, Rick, Kelly, mas é o Rick. Na minha infância, assim como a família cuiabana, né, a gente se encontra muitos finais de semana, todos os finais de semana, casa cheia, e bebida alcoólica, e aquele contexto familiar de todos os encontros todos os finais de semana estarem juntos, né? E aí a criação e negligenciado, cuidado para com as crianças eram negligenciados. E nesse contexto, que eu falo muito de violência sexual, principalmente envolvendo criança e adolescente, nesse contexto eu fui vítima de violência sexual. E eu trouxe essa naturalização e esse comportamento para a minha vida. Eu me silenciei e só, sendo Bajanira, você é uma delegada, sou uma delegada de polícia e só entendo, e só sei que hoje a gente leva até conseguir esse despertar. E eu consegui esse despertar a partir de 2020, quando eu acessei a unidade e quando eu comecei a vivenciar a dor das outras, das mulheres que ali eu atendia. E eu comecei a perceber o quanto que isso influenciou na minha construção. Veja, na minha construção. Então, a minha construção como profissional, quanto mulher, quanto esposa, a minha dificuldade de me relacionar. Eu tive poucos namorados. Eu tive 2 namorados. Então, veja, aquele medo de me entregar, aquela sensação de insegurança, de que só querem o seu corpo, só querem a sua... Homem nenhum presta. Homem nenhum não presta, sabe? Querem só te usar. Então, essa sensação... Vai jogar fora. Que me construiu. Você tá entendendo? Então, a mulher brasileira, no geral, gente, é muito construída assim. E nesse contexto, quando eu saí da pauta em agosto do ano passado, eu pensei, poxa, eu virei a chave, eu saí da caixinha, eu já não sou mais a politicamente correta, a pessoa, a mulher ideal, eu não sou mais a mulher ideal, a mulher silenciada, a autoridade que não enfrenta, eu não sou mais a pessoa que se cala, eu sou a pessoa que vou atrás, que eu quero saber, que eu quero entender o porquê, como que eu posso ajudar, eu vou mais a fundo de todos os casos que eu atendo, eu vou mais a fundo porque eu quero entender e eu quero ajudar, porque eu sei que tem uma história de dor. Então, foi com essa construção que hoje eu movimento minha rede social, que hoje eu uso a minha voz, eu uso o meu movimento, eu me coloco à disposição. E eu sou voluntária para toda essa construção de uma mulher segura, e para apoiar mais pessoas, né? Porque a gente inspira muita gente. E o alcance que a rede social tem é maravilhoso, porque a gente não tem um limite, a gente não consegue entender. Então, assim, eu recebo muitos feedbacks bons e eu quero esse movimento, eu quero, assim, dentro da minha instituição, eu quero
falar com mais mulheres, o tanto que nós somos silenciados, o tanto que os homens que têm mais oportunidades, o quanto que quando às vezes a gente quer falar alguma coisa, a gente é tolhida. A mulher gente tem que falar baixo. Isso. A mulher não pode falar tais assuntos, não cabe a mulher falar. Justamente. Então, toda essa construção já não me pertence mais. Hoje, inclusive, eu postei, tem gente que ainda fica tentando revisitando o meu passado, mas eu mudei de prédio, mudei de endereço, não sou mais a mesma pessoa. Mudou totalmente. A Janira antes e depois dessa virada de chave. Eu ainda estou num processo né? Não é assim, automático. Não é automático. Mas eu não posso voltar atrás. Exato. Eu não posso permitir nem um segundo voltar atrás. Tanto com o meu cuidado comigo, com o meu corpo. Então, olha só, a gente vai entendendo que eu sempre estive no sobrepeso. Por que eu sempre estive no sobrepeso? Me escondendo, não querendo chamar a atenção de homens. Por quê? Porque eu vivenciei uma violência sexual. Gente, quando você começa a entender, você é uma mulher linda e você precisa, sim, se cuidar. E ficar na forma como você acha que é bonita, não é como a sociedade impõe, como na forma que você se sente bem, né? E é isso. Eu acho que eu tô assim, e foi muito... Fiquei muito grata e muito feliz do convite, porque eu já estava acompanhando, eu vejo a doutora Lindinalva, vejo você, e estava acompanhando já o movimento, o café e direito. Achei muito legal a construção que você fez. Eu fiquei extremamente feliz quando você aceitou. Quando você lembrou meu nome, eu falei, ai, gente, que legal, eu vou. Eu falei, não, olha, e eu vi essa mudança sua de atitude nas redes, sabe? Falando a respeito, de trazendo esse movimento. Hoje o Direito Mais Café começou diferente. A gente já começou conversando, acabou que... Gente, hoje eu estou aqui no Direito Mais Café, aqui na Vieiras Cafeteria, com a doutora Janira Laranjeira, delegada da Polícia Civil, e uma mulher extremamente ativa na luta e desse enfrentamento contra a violência contra as mulheres. Muito ativa e que tem sido, assim, toda essa trajetória de vida dela tem sido inspiradora. Eu não conhecia essa trajetória e isso, assim, me traz mais ainda admiração em relação a você, tanto quanto pessoa, quanto como profissional. Porque muitas vezes nas delegacias, os profissionais ali, quem não teve um certo contato com alguma experiência com relação à violência doméstica, ou conviveu com alguém de perto que passou, não tem aquele tato para lidar com aquela mulher vitimada, sofrida, magoada, machucada e traumatizada. E isso é essencial. Isso. Vou experimentar aqui o cafezinho, né? O café turco do Marcos. Marcos, vai ser, olha... Obrigado, seja bem-vinda. Marcos sempre nos recebendo aqui de braços abertos. Hein? Um cafezinho incrível, uma chipa. Essa chipa 3 queijos. É incrível. Vou comer nesse biscoitinho aqui. Uma delícia. Amanteigado com limão. Perfeito. Alguma essência de limão aqui. Limão siciliano. O melhor de tudo é que a gente conversa, debate temas importantíssimos, toma um café delicioso e apreciando uns quitutes maravilhosos aqui na Vieiras. Isso é verdade, hein? Já sei onde vai ser minha parada, que eu adoro andar no centro, né? Aí. No centro de Cuiabá. Precisamos valorizar o centro histórico de Cuiabá, que está deixado de lado. E a gente precisa revitalizar, né? Sim, trazer as pessoas para... Porque os mais novos não têm essa admiração e essa convivência e isso de estar no centro histórico. Que a gente eu tenho percebido justamente isso, né? Nós que já frequentamos o Cine Bandeirantes. Cine Bandeirantes. Eu lembro dessa trajetória vindo a pé, né? Então, o que eu tenho percebido é muita ocorrência com usuário de drogas, muito furto, muito... Nossa, e ali na central eu tenho pegado direto
pequenos furtos aqui nessa região. Quando eu era adolescente, eu tinha uns 13 anos por aí, eu rodava esse centro aqui todinho com uma caixinha de isopor, vendendo salgado, ou então vendendo docinho. Então aqui eu andava esse centro histórico inteiro e tinha muita loja, muita coisa. Eu andava aqui todo dia vendendo ou salgado, ou vendendo bombom, brigadeiro. Olha. E não tem mais. E era tranquilo. Não via, hoje a gente tem medo, né, de andar, né, com uma bolsa. Exato. Ou com qualquer coisa, né? Qualquer coisa. A gente tem medo de andar. E antes não, era tranquilo. Era um lugar tranquilo de se estar. É verdade. Doutora, com relação à violência psicológica, eu acredito que a senhora também enfrentou isso na pele, né? Eu vejo como, assim, uma das violências mais cruéis e destrutivas. E não que os outros tipos de violência não sejam, mas vai minando a mulher pouco a pouco. Você vai perdendo a sua estima, você vai perdendo a sua identidade. Chega num ponto que você não se reconhece mais. Como que a senhora vê a violência psicológica e como que a gente poderia até dar um alerta para as mulheres identificarem, porque eu acho que é um tipo de violência que é muito difícil a mulher identificar que está sendo violentada. Justamente. Bom, a violência psicológica, eu gosto de fazer paralelos, né? Vamos pensar assim, sabe a areia movediça? Né? Já se viu ou consegue se perceber dentro de uma areia movediça? Quanto mais você tenta sair, mais você se afunda. Mais você se mexe. Quanto mais você se mexe, mais você se afunda. É a violência psicológica. A violência psicológica é assim, aos poucos. Ela vai te minando, vai te soterrando, vai te deixando para baixo. E vai, ora é um desprezo, ora é uma crítica sutil, ora é um grito ou uma voz alterada. Ora é um serviço que deixou a pessoa descontrolada e ela chegou promovendo quebradeira dentro de casa, ou então agredindo os animais. Então, são violências, é um tipo de violência, são comportamentos bem sutis, que a gente vai dando desculpas, que a gente vai entender, não, mas é porque ele está estressado. Vai minimizando, e né? a gente vai sempre justificando o comportamento do agressor. Teve um dia ruim no trabalho. Justamente, tá com pouco dinheiro, teve atraso no salário, perdeu a mãe, o cachorro, o emprego, ou teve uma redução. E a gente vai vivenciando isso, normalizando esse comportamento. E lógico, não começa, né? A violência psicológica, ela não. Eu costumo até dizer, né? Se você começa um relacionamento, né? Saiu da balada e voltou com um crush, com um namorado, não sei nem se crush ainda tá na moda falar. Né? Eu também tô desatualizada dos termos. E você voltou, se você leva um tapa na cara dessa pessoa, você logo, começando um relacionamento, você logo, afasta. Você já não quer mais. Agora, se você é conquistada com flores, com bombons, com um cafezinho, com uma chipa deliciosa, e você se envolve, você entra naquele relacionamento construindo o príncipe encantado, e você começa a sofrer as críticas, começa a sofrer o desprezo, o silenciamento, o isolamento, você é mais suscetível de você tolerar e de você minimizar, naturalizar o comportamento, porque a agressão não foi no começo. Na agressão, você nem entende que isso é agressão. Isso, você nem entende que foi uma agressão. Você nem entende que isso é uma agressão. Então, você começa mesmo a justificar o comportamento. Então, a violência psicológica ela é assim. E a gente precisa saber dar nome, entender o que é, para a gente conseguir efetivamente enfrentar. Porque se eu não sei que esse grito, que
jogar o prato no chão, arremessar a panela na pessoa ou no animal, dar um chute na porta, esmurrar a parede. Se eu não sei dar nome a esses atos, eu vou ainda continuar entendendo que isso é normal, é da pessoa. E que como ele é tão carinhoso, como ele é tão amoroso, é porque é isso, é da pessoa. É o temperamento dele, é do pai dele, sabe? Já ouviu a sogra falar pra... Não, mas você tem... É igualzinho o pai dele, mas ele é uma excelente pessoa. É um pai maravilhoso. Ocorre que a violência psicológica é um bom pai de família, provedor. Mantém a casa. Ocorre que a violência psicológica ela é a porta de entrada para as demais violências. Por quê? Porque, como eu disse, ninguém se relaciona no primeira transa, no primeira noite, e já leva um murro na cara. E continua nesse relacionamento. Ninguém tem uma construção de carinho, de amor, de afeto, de expectativa, de sonhos para o futuro, que você constrói e que você se permite permanecer naquele relacionamento. Pela idealização, né? Justa. E aí você já tem filhos, aí tem outros fatores que você já tem filhos, os filhos estão na idade escolar, ou os filhos estão muito pequenos, você não tem casa onde morar, você mora de favor na casa da família dele, né? Ou você já desfez do seu apartamento para construir na casa dele, porque é melhor. Geralmente é assim. É a mulher que deixa o seu, né, e investe no dele. Então, é isso. A violência psicológica, ela é silenciosa, ela não deixa hematomas, mas ela destrói a alma, destrói toda a construção de quem você é, toda a construção da sua capacidade, das suas habilidades. Você já não mais se vê como uma profissional de ponta. Você já não mais se vê como uma pessoa. Sabe por quê? Porque você só é alguma coisa porque foi ele quem contribuiu. Porque ele que é a pessoa que te construiu. Você só é alguma coisa, você só te aceitam. Só ele que te tolera. Ninguém mais da sua família te tolera. Ninguém mais te quer. Você fala alto, você grita, você não sabe se portar. Quando você bebe, você ri alto, você parece uma mulher vulgar. E começam aí as críticas. E começam aí toda a minar a sua autoestima. Fantasiadas de cuidado, né? Justamente. Não, olha, não sai com essa roupa, porque senão vão olhar feio para você, vão achar que você é vulgar. Não passa esse batom, ele não... O outro fica mais bonito. Mas eu gosto desse. Não, mas eu não gosto, o outro fica mais bonito em você. Você parece uma mulher mais sofisticada. Esse vermelho, nossa, está parecendo uma mulher lá da quitanda, ou lá do bordel. Exatamente. Então, ele te faz, ele te constrói. E é de forma sutil. De forma sutil. Eu vi isso muito. A minha mãe, ela é pedagoga, apaixonada pela educação, sempre trabalhou. E ela, por muito tempo, minha mãe não fazia cursos, ela não fazia nada para se aperfeiçoar, ela não podia, ela não se permitia. Por quê? Porque se ela for sair para fazer um curso, mesmo que seja na mesma cidade, o meu pai ia brigar com ela, ia achar que ela estava falando, não, o que seu pai vai achar que eu estou indo fazer? Sabe? Então ela parou no tempo profissionalmente e ela é apaixonada pela educação. Minha mãe, ela foi fazer mestrado, concluiu o mestrado dela com 69 anos de idade. Porque ela falou, não, agora eu sou livre, agora eu posso fazer, agora eu posso estudar. Então, por muito tempo, tinha medo de conversar com as pessoas, porque não, ele vai achar que eu estou tendo caso com alguém, não posso conversar com ninguém, porque senão já vai vir falar alguma coisa. Eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo. Cheio de dedos, assim. Justamente. Olha os sinais, né? Olha que é importante falar dos sinais. Os sinais é isso, ó, o controle.
O controle, ele vem de diversas formas. O isolamento, o controle, vamos falar primeiro do controle. O controle você tem horário para chegar, você tem que ficar fazendo ligação de vídeo chamada para você. Onde é que você está? Você está mesmo ali onde você falou que você está? Oi? Né? Você tá mesmo onde você está? Com quem você está? Faz ligação de vídeo chamada. Agora com a tecnologia, coloca o espião no celular. Você tem que compartilhar a sua localização. Eu preciso ter sua senha da rede social. Eu preciso ter sua senha da rede social. E outra coisa, e essa amiga aqui solteira? Essa daqui que separou recentemente. E esse amigo aqui? Por que você é amigo de homem? Por que você tem amizade? Então, é o controle. E começa de uma forma assim de ciúme. Eu tenho cuidado. Olha, eu não gosto. Ele faz isso porque ele me ama. Não, mas eu vou fazer. Sabe por que eu vou ceder? É porque eu preciso deixá-lo mais confiante. Eu preciso transmitir para o meu companheiro que ele pode confiar em mim. E aí você vai cedendo. Você vai cedendo no batom, você vai cedendo na roupa, você vai cedendo nas suas redes sociais. Aí você já não frequenta mais a casa da família, você já não vai mais lá na casa do irmão, da irmã, da mãe. Por quê? Porque você, quando começou a se relacionar, você contou para ele que você já teve algum namoro ou uma paquera com o vizinho da sua mãe, e que você, quando você fala que vai lá agora, ele vai falar que você vai lá para ver o fulano. Aí você contou para ele que fulano ou ciclano, parente, já te cantou. Aí você vai lá porque você gostou. Sabe de uma coisa? Você que gosta. Eu tenho dúvida se houve realmente. Ele só falou isso porque você deu abertura. Porque você deu liberdade. Né? Você quis. Então, a violência psicológica, o controle está bem aí. Os gritos, gente. Eu gosto muito de falar de grito, de voz alterada, porque isso a gente ainda entende como normal. A gente ainda naturaliza o homem que grita, que ofende, que humilha e depois pede perdão. E depois traz flores, bombons. Isso, ele fala que ele é um canalha, que ele não presta, que ele é um descontrolado, que ele não sabe como que ele não tem controle, porque ele tem uma grande mulher, mas depois ele repete esse comportamento em qualquer outra oportunidade. Então, esse comportamento de grito, de falar alto, de tentar intimidar, e lógico, tem que causar na vítima, principalmente nós estamos falando de mulher, mas a violência psicológica, homens e mulheres podem serem vítimas e agressores. Então vamos deixar bem claro que o direito penal ele estabelece que tanto homem quanto mulheres, crianças, adolescentes, idosos podem serem vítimas de violência psicológica. Mas nós estamos aqui focando na mulher porque é a vulnerabilidade, é a recorrência, é o mais presente no nosso dia a dia. E o maior número de ocorrências são as vítimas mulheres, justamente. E então, essa situação de grito, de intimidar, justamente de gritar, com o viés, com a intenção de intimidar. Com a intenção de causar abalo emocional e psicológico. Então, eu preciso me prevalecer com quem tem mais poder, como quem manda, como quem domina. Então, eu tento me prevalecer com gritos, eu tento me prevalecer com controles, eu tento me prevalecer com isolamento. Olha as características. A gente tem que conversar, falar, mas de uma maneira muito sutil, de uma maneira envolvente. E as meninas adolescentes, eu vejo que precisam estar muito atentas nesse ponto. Porque as mulheres adultas e mais maduras, não que não sejam tão suscetíveis quanto, porque todas nós somos, mas eu vejo um aumento, assim, uma recorrência nos relacionamentos juvenis. Com relação ao controle das redes sociais, principalmente. Exatamente. E a prova do nude, né? E a prova de amor. Mande um nude. É a prova do amor, né? E depois a pessoa fica. Tem muitas ocorrências com automutilação, gente, porque a menina entregou
o nude pro namorado, pro paquera, pro ficante, ou então se relacionou, o estupro virtual, se relacionou de forma virtual e também foi, né, sofreu a violência, entregou todas as fotos, nude, e ela vai ficando ali, ela vai sofrendo aquela violência psicológica, aquela ameaça, que é uma outra característica, que é a ameaça. Então, a violência psicológica, através da ameaça reiterada. A ameaça de quê? A ameaça de bater, a integridade física, a ameaça também de homicídio, de matar. A ameaça, gente, a ideação suicida, ele ameaça não só matá-la, mas se matar, se você me deixar, eu vou morrer, eu vou me matar. Gente, a maioria dos casos não se matam. Não se matam. Só que é um fator de risco que potencializa, que é aliado à violência física, à violência sexual, a gente faz uma gestão do risco e se tiver ideação suicida, a gente liga o alerta. Mas se for a violência psicológica com a ameaça de ideação suicida, por si só, sem dar outros fatores de risco, a maioria não se mata. A maioria querem continuar muito vivo e encontrar uma outra controle vítima. Psicológico, né? Só para exercer o controle psicológico. Essa é a verdadeira intenção. Ou então a ameaça do término, do próprio término, pela dependência emocional ali do relacionamento. Não, então eu vou terminar com você. E a mulher não quer perder aquela pessoa que para ela é o amor da vida dela. Justamente. E uma outra situação que é muito recorrente é a disputa ali da guarda das crianças, tá? Então, assim, vai terminar, então você vai ficar sem nada, vou ficar com as crianças porque eu que ganho mais, eu é que tenho condições. Você é uma dona de casa desequilibrada, você é louca, você não consegue nem se responsabilizar pelos seus atos. Então, dessa forma, você acaba sofrendo esse abalo emocional de se ver sem seus filhos, E nisso vai cedendo. E você vai cedendo. E você vai abrindo mão, e você, muitas vezes, tem mulheres que internalizam tanto que, de fato, ela não é capaz de viver sem ele, que ela não é capaz de criar os filhos sem a presença dele. E vai continuando nesse ciclo. Então, se você separar de mim, você vai arrumar outra pessoa que vai fazer mal para os nossos filhos. E a mulher também se coloca nesse lugar. Não, eu não posso. Mas é o pai dos meus filhos. Mas pelo menos é o pai dos meus filhos. Né? Justamente. Não, e isso é um discurso das nossas famílias, né? Dos nossos pais, da família, da rede de apoio da mulher. O principal discurso é esse. Mas você vai sair desse relacionamento, ele é um bom pai, ele é um bom marido, você só tem que ter paciência, jogo de cintura, é o jeito dele. Enquanto isso, a mulher está doente, deprimida, a mulher já está com diabetes, já está com pressão alta, a mulher já está com sobrepeso, se achando um lixo, já está para baixo do fundo do poço, sabe? E ainda vem as outras ofensas por conta do físico. Isso, ainda vem as outras. Por quê? Quem que vai te querer? Um trumbo-fu, uma arrombada. Gente, eu tô falando tudo que eu escuto das mulheres. São essas palavras que elas escutam. Gente, eu atendi uma mulher, até recente agora, aqui na Central. Me doeu. Ela ouvi-la falando, chorando, as palavras que ele dizia para ela. Você é uma arrombada. Quem que vai te querer? Você é um bucho. Você é um bucho. Olha, só eu que te aguento, fedida. Gente, olha, chega a dar me deu aquela assim, embrulho, sabe? E é isso, e as nossas mulheres estão ouvindo isso, vivenciando, internalizando isso, não sabendo que isso é uma violência, entendendo que isso é um comportamento humano desequilibrado, porque ele veio de um relacionamento, de uma família desequilibrada, desestruturada,
em que os pais, um xinga o outro. Isso Então, é ela vai entendendo que isso é normal, que ela precisa. Até porque eles já construíram casa, carro, e aí a gente vai tolerando o patrimônio. Enquanto que é importante a gente falar, porque a gente ainda a gente consegue fazer através da vara de violência doméstica, por exemplo, a gente consegue proteger o patrimônio. Então, quando a gente toma a decisão de ter a separação, a gente precisa ser bem orientada e a gente precisa não tomar a decisão de separar no momento de conflito. Eu sempre falo isso. O momento de conflito não é o melhor momento. O melhor momento é o momento da paz. É o momento em que os ânimos abaixaram e que muitas vezes ele vem naquele ciclo de te conquistar novamente e que sempre vai começar com ele querendo uma transa e a mulher guardando todas as mágoas e ainda aí a gente entra até na violência sexual, porque muitas mulheres ainda se entregam, ainda se relacionam contra a sua vontade, mas cultivando aquele ditado, aquela cultura mesmo, né, de que se ele não tem em casa, ele vai procurar na rua. E aí nós estamos aí chancelando o estupro marital. Então, nesse contexto de violência psicológica que a mulher vivencia, que durante o dia ela é uma empregada, ela é uma arrombada, ela é uma fedida, ela é uma desequilibrada, ela só sabe reclamar e à noite ela tem que servir. E aí ela está ferida, mas ela está ali cumprindo o seu papel conjugal de esposa, né? Seu papel de esposa. Então, a violência psicológica é tudo isso. E a gente não tem como não falar da violência psicológica e tirar aí, a violência sexual, tirar a violência patrimonial, porque muitas vezes eu atendi a pedido até de um amigo da Polícia Militar, comandante lá em Sinop. Ele me ligou, doutor, eu estou com um caso aqui agora, muito recente. Eu preciso muito que você converse com essa vítima, oriente, porque eu acho que é muito grave. E eles, né, muito cuidado. Então, ele participou de um curso de formação que eu dei pelo Ministério da Justiça, e eu tenho todo esse contato, né? Então, quem participou de curso de formação que eu dei, capacitação pelo Ministério da Justiça, no Brasil eu tenho contatos com todos os comandantes, todo o pessoal que estão à frente, da segurança pública principalmente. E é a porta de entrada, né? Quem tem que estar ali preparado para poder receber essas vítimas e dar esse atendimento inicial. E assim, o que é interessante é a confiança que eles criam na gente, né? E o meu módulo é sempre falar sobre medidas protetivas e fatores de riscos, né? Que o Ministério sempre me convida. E aí ele falou assim, doutor, eu acho que o risco dela é muito alto, eu quero orientação, tal, mas conversa com ela para a gente tentar convencê-la. Eu quero que você consiga ajudar. Passa meu telefone, fomos. Essa mulher muito jovem, linda, 30 anos de idade, muito jovem, foi morar num sítio com esse companheiro. 5 anos de relacionamento, mas ela já tinha um filho, um menino. E olha que ela queria comprar um notebook. Ele falou, para quê? Comprar notebook morando no mato? O que você quer com um notebook? E o nosso sonho de morarmos aqui, no nosso cantinho, na natureza e tal. Aí ela falava, não, mas eu vou fazer uma faculdade, mas para que estudar? Por que você quer estudar? Você não quer viver esse sonho? O que nós já pensamos? E ele estudando para concurso. E ela não podendo ter o notebook, não podendo estudar, não podendo se qualificar, sempre tendo que ajudar na construção desse rancho, desse sítio que eles haviam adquirido, né? E eles estavam investindo. Totalmente isolada. Totalmente isolada. E servindo, e vivendo, e entendendo que aquele contexto era... também ela é muito naturalista, ela também tem esses princípios, né? E ela estava achando que tudo aquilo ali era um sonho. Até que ela sofria, né? Uma coisa que o desentendimento foi a internet, foi o celular, e foi a pornografia no celular, que hoje nossos homens estão aqui, ó, no celular, e só
olhando mulher pelada. Houve um desentendimento, né, por conta disso, e ela foi colocada para fora de casa, juntamente com seu filho, dormiu semana na rua, sem ninguém na família para fazer esse acolhimento dela, entendeu? Então, totalmente sozinha. E por isso era a preocupação daquele comando, sabe? Olha que legal. Olha a sensibilidade de um homem. Não, e é interessante de um homem ter esse olhar. Esse olhar. E pedir socorro. E essa mulher mantém contato comigo até hoje. Eu fiz a orientação, eu ainda estou até devendo para ela, que eu falei que eu ia entrar em contato com a Defensoria Pública local, né? Mas eu mantive contato com a delegacia, teve toda a acolhida, mas ainda a Defensoria que a gente precisa resguardá-la no patrimônio. Entendeu? Porque a preocupação dela agora, eu relacionei 5 anos, eu vendi minha casa, eu fiz a rescisão do meu trabalho que eu tive, eu investi tudo ali. Investiu tudo, tanto emocional, financeiramente, sim, tudo. E aí ela parou no tempo, 5 anos de relacionamento, não é? Então, olha, esse é um caso que eu sempre eu gosto, né? É muito recente essa outra situação. Eu gosto de trazer casos porque assim é mais palpável, né? É tão visível, tão mais para a gente entender, para o nosso público, para quem for nos assistir depois. E até para quem está vendo poder se identificar. Falar, puxa vida, eu estou passando por isso, mas isso acontece comigo. Não, então, isso é violência. Isso é violência. Isso é violência. Então, essa construção da violência psicológica, ela começa assim, ela começa com essa baixa estima, com esse isolamento. Ela começa com esse cuidado, com esse carinho, com esse amor, porque a gente já falou lá no começo, né? Que ninguém começa batendo. Não, o feminicídio, ninguém morre já se relaciona e já... Não começa. Na facada, no estrangulamento. Começa dessa forma bem sutil, desse controle, desse falar mais alto, né? De toda essa forma assim bem velada e que vai sendo relevado, vai sendo naturado, normalizado. Justamente. Olha só, até o homem fazer ela sentir que ela é louca, né? Vamos lá, vamos falar desse caso, porque eu tenho um outro exemplo, né, que é muito interessante, a manipulação. Como que eles manipulam o sentimento da mulher e faz ela entender, né? Então, veja, tem uma outra pessoa que eu atendi e ela falava assim, ela me contou uma história, dentre várias, essa me chamou muita atenção, era aniversário dela. E ele passou o dia inteiro, ele saiu cedo, não cumprimentou, não falou nada, não mandou flores, não falou nada, passou o dia inteiro e chegou em casa perto de meia-noite. Passando terminando o dia do aniversário dela. E ela ficou sozinha, tomando vinho, e não foi para a família dela, e as amigas dela, vamos sair, vamos comemorar. Não, ela esperando por ele. E ele sem uma ligação e sem voltar para casa. Até que ele chegou, veja, e ela já alimentando, um canalha, é isso. E ela já, né, ele começou a alimentar a mente dela de que ele efetivamente não é um homem para ela que preste, um homem que ela deve ter como companheiro. E ela começou a xingar mesmo e a querer, né? Até que ele chega e ele senta no sofá e ele fala: vem, amor, senta aqui. Ainda temos 5 minutos para a gente curtir o seu aniversário. Eu sou um canalha, E ele começa a entender que ele não presta, ele que começa de a falar fato que não presta. Que ele não dá valor na mulher que ele tem, que, sabe, manipulação, vamos lá. Então, ela começou a entender que não, ele é o melhor homem do mundo, ele ainda chegou pro meu aniversário. Tudo que ela estava pensando, passou o dia pensando de que ele não era a pessoa ideal, de que ele a manipula, de que ele não tem nenhuma consideração, não tem respeito, não tem carinho, não tem amor, não se dedicou, não deu tempo no dia do aniversário dela. Tudo que ela passou construindo o dia inteiro, ele
assumiu com uma migalha, com uma migalha de atenção, ele conseguiu manipular ela. Justamente. Então, em busca dessas migalhas, que elas ficam, que elas permanecem, que ela justifica o comportamento dele. Porque se apega só a esses momentos felizes, assim, esses momentos bonitinhos, esses momentos fofos, se apegam a esses momentos, a esses resquícios ali. Justamente. E apaga todo o resto. Gente, esse atendimento foi tão assim importante e para mim, até para eu orientá-la e dizer que ela precisa de ajuda. Eu falei, olha, minha amiga, você precisa de ajuda. Você precisa entender que você está sendo manipulada. Que você, muitas vezes, ela justificava, mas eu também cheguei e reclamei que a toalha estava, eu não precisava ter reclamado, não precisava ter falado alto, mas eu podia ter tirado a toalha dali. Eu podia ter tirado a toalha dali e elas começam a justificar o comportamento delas. Olha que interessante. E a mulher não sabe que esse comportamento, que essas atitudes, são atitudes que estão te causando dor, que estão te causando até doença, diabetes, pressão alta, ansiedade, síndrome do pânico. Então, as mulheres, elas precisam entender, dar nome ao fato. Isso aqui que eu estou vivenciando é um abuso psicológico, isso aqui é uma manipulação, isso aqui é um controle, isso aqui... Para que haja conscientização é necessário nominar. Preciso nominar, é preciso entender o fenômeno e para você enfrentá-lo. Porque como que a gente vai conseguir fazer o enfrentamento na nossa vida particular? Sim. E aí, qual é o desafio principal? Vamos falar do desafio principal para a gente enfrentar a violência psicológica. É a capacitação. Nós vamos pensar, eu vou lá na saúde, eu vou lá na segurança pública e o atendente que vai fazer meu atendimento, que vai registrar meu boletim de ocorrência, ele entende que isso daí, sério? Você veio reclamar, você veio fazer um boletim de ocorrência porque ele te controla, porque ele tem a senha do seu celular, mas por que você não bloqueia? Por que você... porque ele não te deixa sair, trabalhar. Sério? Você veio fazer um boletim de ocorrência por conta disso? Não, olha, tem outras mulheres aí que estão apanhando, chegando aqui, tudo... Não, você está ocupando espaço aqui, ó. Você veio fazer um boletim de ocorrência porque... Por essa bobeira, porque ele está dizendo que vai tomar o seu filho, que você não quer mais o relacionamento, que você já pediu para ele sair da casa e ele não sai. Não, você tem que procurar a vara de família. Vai entrar com um processo de separação lá, vai estabelecer a guarda, porque isso aqui não é violência. Isso aqui não tem crime. Não tem crime. É isso, não tem crime. Você está entendendo? E está, assim, cheio de atendimento de pessoas que quem está fazendo o atendimento naturaliza. Entende que isso não é violência. Por quê? Porque ela também vivenciou isso. E naturalizou. Ela também vivenciou. Porque ela não vê isso como uma violência. E a parte mais difícil é justamente enxergar as violências como elas são. Justamente. Porque dói você reconhecer que aquela pessoa que você ama, e que também te ama, né? E que você construiu uma vida com ela, dói você parar e falar, caramba, essa pessoa me maltrata, me machuca, essa pessoa está me fazendo sofrer. Aquela pessoa que é o pai dos seus filhos, que você construiu, idealizou uma vida toda, idealizou até que a morte nos separe, né? Idealizou o felizes para sempre, está te fazendo sofrer, está te fazendo mal, está praticando um crime contra você. Quando a gente fala a palavra crime, é muito pesado, a gente já pensa assim no feminicídio, ou então numa lesão corporal grave, né? Nem num empurrão, num aperto, a gente já dá uma passada de pano, né? Mas uma lesão corporal mais grave, e vai deixando, fala, não, isso não é violência. Ele não ia fazer isso comigo. Então, quando você procurar ajuda, e você for conversar ou lá na assistência social, ou lá na saúde, ou com uma amiga, ou com uma mãe, ou com uma orientadora religiosa, e a pessoa fala para você, vai orar.
Ora mais um pouquinho, porque esse homem ele vai melhorar. Tá faltando é oração. Você precisa entender que esse comportamento, além de ser repetitivo, ele aumenta com a frequência. E ele é a porta de entrada para uma violência mais grave. Então você está permitindo que essa violência se agrave e que você seja vítima de violências muito mais que atinge não só, né, o seu abalo emocional, o seu psicológico, mas vai atingir seu físico, sua dignidade sexual, a sua honra, a sua moral e muitas vezes a sua vida. Então, o que é importante? É importante que a gente tenha consciência, porque quando a gente procura algum profissional ou alguém que a gente tenha confiança e a gente partilhe abrir, né? E que essa pessoa tenta minimizar, como você fez até hoje, você vai entender que não é, que isso daí é cultural, que você precisa procurar um profissional inclusive da rede de saúde, né? Para a gente precisa também, tem muita gente, muitos casos que precisam de tratamento. É essencial, porque a mulher sente falta, depois que separa, sente saudade daquele dia a dia. Porque daquele dia a dia de separação, você gritos. só lembra da parte boa. Não, ele só lembra da parte boa. Justamente. Então, assim, eu costumo dizer, se você está vivenciando controle, gritos, xingamentos, violência, danos patrimoniais dentro de casa, contra animais, se você está vivenciando o ex que invade a sua casa porque a televisão é dele, porque ele que comprou, ele que paga o aluguel e ele ainda tem que controlar a sua vida, mesmo sendo ex, se você está vivenciando todo esse comportamento, disputa até ameaças de que vai perder a guarda do filho, porque você ou começou a se relacionar, ou você sofre ameaça, colocar a macho aqui dentro de casa, eu vou tirar os filhos de você. Isso tudo é violência psicológica. Isso tudo está tentando desequilibrar, tentando atingindo o seu emocional, atingindo a sua percepção de autonomia, de capacidade, de habilidades. E você precisa enfrentar judicializando. A gente precisa, muitas vezes, judicializar. A gente foge do inquérito policial, a gente foge de procurarmos a segurança pública. Filho, eu não quero que ele responda um processo criminal. Eu não quero que ele responda um processo criminal. Não, imagina, ele vai ficar com a ficha suja. Eu vou prejudicá-lo no serviço dele. Aí, se ele não puder trabalhar, como que ele vai pagar a pensão? Ele é policial, ele não vai progredir. E aí não ele vai progredir na carreira. Na carreira. Exatamente. É isso que elas começam a justificar. Então, elas não judicializam, elas tentam fazer acordos, sai perdendo muito. Por quê? Porque ela não trabalhou, ela não contribuiu, ela foi uma dona de casa. Mas olha, quem construiu foi tudo ele. Foi ele que construiu tudo. Eu não contribuía com nada. Então, o que ele fala, você é uma inútil. O trabalho dela em casa, invisível, o trabalho de cuidado. Então é isso que eles falam. É isso que eles fazem. Ela acreditar de que ela não contribuiu com nada, que ela não tem direito nenhum. Você tem direito o quê? O que você construiu? O que você comprou? Você comprou o carro? Você anda de patroa. Você paga de patroa aí, levando criança na escola com carro que não é seu, usando a roupa que eu te dou, paga a escola com dinheiro que eu trabalho. O que você faz? Uma inútil que você Até o batom que você usa fui eu que te dei. Então, é nesse contexto, né, que as nossas mulheres, nossas mulheres independentes financeiramente, que essas nós falamos exemplo agora, as que têm dependência financeira, econômica, mas e as que não têm, que têm uma dependência emocional e que estão ainda inseridas nesse contexto de relacionamento abusivo. Eu vejo a dependência emocional assim uma das formas mais difíceis de se conseguir sair desse emaranhado. Porque a dependência financeira,
a mulher, ela luta, ela vai atrás, ela consegue um trabalho, ela fala, não, amor, eu posso, né? Tem essa... Mas a emocional, eu vivi isso dentro de casa, 14 anos, minha mãe, totalmente dependência emocional. Concursada, tinha o salário dela, totalmente assim, independente, mas totalmente dependente emocionalmente. Ela não conseguia sair do relacionamento por conta da dependência emocional. E aceitando inúmeras coisas, agressões, tanto psicológicas quanto físicas. A minha experiência, eu costumo até dizer que dentro da minha família, o que eu vejo de machismo estrutural e que influenciou muito na nossa construção enquanto mulheres, enquanto pessoas, né? A naturalização do homem garanhão. O homem, ele tem que ser pegador. O homem tem que ter várias. Não, mas ele volta para casa depois. Ele pega uma outra, mas ele volta para casa. No final do dia, ele é sempre teu. Justamente. E sabe, eu vejo a minha mãe contar com uma naturalidade que meu pai tinha não sei quantas namoradas. Atendia uma na sala, outra na cozinha. Sabe aquelas casas cuiabana, do bairro Dom Aquino, né? Que é comprida? Aí uma entra pelo fundo e a outra entra pela frente. E a minha mãe conta essa postura do meu pai, você tá entendendo? E meu irmão foi construído assim. Sabe? Foi construído assim. E naturalizando esse comportamento de várias mulheres. Você tá entendendo? E aí vivenciou traição e trouxe essa construção para nós. Sabe por quê? Porque nós somos a harmonia do lar. Nós é que temos que reconsiderar, que entender que o homem, eles têm suas necessidades, que também essas mulheres não são fáceis. Essas mulheres lá fora não são fáceis. Os homens é que precisam se controlarem, porque o instinto do homem é predador. O instinto do homem é predador. E nós fomos construídas, na minha família, nós fomos construídas assim. E os homens, aqueles garanhões, que inclusive assediavam as mulheres da família. Sim. Então, isso foi naturalizado na minha família. A família brasileira vivenciou muito isso. Eu vi isso na minha família dessa forma, assim, também. E muito claro, muito nítido. Então, assim, não tem quebradeira, xingamento, ofensas, não tem dano à integridade física, não. Burro na cara. Burro na cara, não. Mas essa tolerância e a sobrecarga de trabalho, porque a minha mãe trabalhou fora. Você quer trabalhar fora, mas ela de casa tem que estar todo no... Justamente. A sobrecarga. E sabe quando que eu fui entender e cobrar da partilha do serviço dentro de casa? Só quando eu entrei para a pauta de mulheres dentro da instituição. Só em 2020 que eu fui entender que não era só minha responsabilidade. Não sou só eu que moro aqui. Não sou só eu que moro aqui. E não foi fácil, porque para trazer esse diálogo, também para o meu marido, que também teve uma construção, foi só homens, e só a mãe que cuidava com a irmã. Então, os meninos não tinham esse cuidado com casa de jeito nenhum, poupados. Então, essa construção que eu tive que desconstruir não foi fácil, mas foi no diálogo. E a gente precisa abrir esse diálogo, a gente precisa trazer esse diálogo aqui, entre nós, e depois levarmos para a nossa casa, para a nossa experiência. Sabe por quê? Porque nós nunca vamos evoluir. Porque nós sempre teremos menores salários, menores oportunidades. Sabe por quê? Porque nós não temos tempo. Porque quando a gente engravida, a gente vai ter que deixar quanto tempo que a gente fica em casa, e muitas vezes a maioria das mulheres que voltam são demitidas, ficam aquele período lá de estabilidade, mas a lei obriga. Que a lei obriga, mas elas geralmente perdem o emprego. Então, se nós não começarmos a essa mudança aqui no nosso núcleo familiar e entender que a minha irmã, se ela passa por isso, eu tenho que chamá-la e levar luz a ela. Se a minha prima vivencia isso, nós temos que levar luz
Nós temos que levar a ela essa informação. Tirar mas debaixo você do tapete, deixar pode de levar isso e pararmos de falar que segredo de casa, quem sabe é só barata e aranha e os insetos da casa. Não é. Todos nós temos que debater, a gente tem que meter a colher e a gente tem que trazer esse debate, ampliar esse debate aqui, ó, na rede social, e a gente não ter vergonha da nossa história. Sabe por quê? Porque foi a nossa história que nos fez fortes, que nos fez capazes, que nos trouxe até aqui. Hoje, sabe, Rick, nós somos construções. E eu conto da minha experiência de violência sexual, de violência, de todas as violências que naturalizadas no meu seio doméstico, na minha família, e que eu experimentei, eu conto isso tem pouco tempo. E sabe quando que eu comecei a entender e a contar isso? Foi quando eu comecei a fazer esse movimento na minha rede social. Eu quero falar para as mulheres que eu não sou uma autoridade, eu não falo como autoridade, eu falo como uma mulher que experimentou a violência, que sabe do que está falando, que veio de família simples e que venceu, e que é possível, e sou casada. E eu costumo falar e enaltecer o meu marido, porque o meu marido é uma pessoa, é um homem que sempre me projetou. Então eu procurei me relacionar com alguém que não me olhasse apenas como objeto sexual, que me olhasse como uma profissional de ponta, uma profissional que é capaz. E eu nunca esqueço que quando eu entrei para a pauta de mulheres, que foi quando eu recebi um convite já havia outras convidadas para irem dar um curso no Ministério da Justiça, assim que começou minha relação com o Ministério da Justiça, em 2021, bem no auge da pandemia. Ainda já estava acabando, saindo da pandemia, mas ainda a gente tinha muito medo, né? Ainda só viajava com máscara. As restrições ainda eram muito grandes. E aí eu lembro que chegou o convite lá para umas colegas que já estavam mais tempo, né? No tema, na pauta de mulheres, a temática de mulheres, cuidado, né? E a minha colega não pôde ou não quis ir, e aí me ligaram, doutora, você aceita, é de Mato Grosso, estão querendo alguém para ir dar o primeiro curso de multiplicadores, né? Formação de segurança pública em Brasília. E aí eu falei, mas será eu? Meu marido falou, aceita, você é capaz. Aceita, você domina o assunto, você fala com amor, com paixão, você respira isso. E eu aceitei. E aí eu já escrevi curso para o Ministério da Justiça, EAD, já dei outros cursos. E assim, recebi um novo convite, devo escrever mais um outro curso agora, recente. E é isso, quando a gente tem essa vivência e a gente tenta, né? Pelo menos a gente tem que tentar, a gente tem que te trazer parar do diálogo, eu costumo falar. Exatamente. Enfrentar a violência doméstica é na prática, é ação. Não adianta a gente ficar aqui falando e olha lá a minha vida, olha lá dentro de casa, o que você vive. Se você não é controlada, se você não é desrespeitada, se você não é com sobrecarga de trabalho. E essa situação mudou minha vida, mudou meu casamento, mudou tudo. Porque assim, eu abri para o diálogo, eu questionei mais, eu quis saber onde vai, sabe? Porque assim, a gente tem muito das mulheres que quando o homem chega em casa, pergunta onde você estava, não é da sua conta. Não é da sua conta? Você casou, você vive junto, você quer dizer, é solteiro, tá na casa da mamãe, exatamente. E você chega e vai pro quarto e pronto? Porque não, a mulher tem que prestar conta de tudo, né? Sim. Acaba ficando a mesma pessoa que não quer prestar conta é a que exige. A que exige a prestação de conta da mulher. Justamente. Então, é sobre isso. Falar de relacionamento, a gente primeiro tem que olhar para o nosso. Primeiro a gente tem que... Qual é a família que eu vivo? Onde eu estou? De onde que eu vim? Quais as minhas raízes, a minha origem? De onde que eu surgi, né? E o que tem na minha bagagem? O que eu trouxe com isso?
é de bom e o que não é. É, justamente. Então, e a gente vai entender, quando a gente começa a fazer a análise do nosso relacionamento e da nossa vida, a gente vai entendendo por que nós aceitamos alguns comportamentos lá no passado. Por que nós nos silenciamos lá no passado? Por que nós vivenciamos traição e nós perdoamos? Por que nós, aí, quando a gente tem a clareza, quando a gente tem a construção, a gente sabe que nós viemos de um contexto familiar que vivenciou isso e que naturalizou isso, que você repetiu o comportamento, e aí ou você faz uma mudança dentro da sua família, dentro do seu relacionamento, ou você separa. Ou você separa. E essa mudança ela começa no interior, em você. Eu quero aqui aproveitar a Janira. Esse bate-papo assim foi extremamente sensibilizador, pelo menos para mim. Eu me vi em muitas coisas que você disse, muitas coisas da minha história também. E quero aproveitar para você, mulher que está assistindo, jovem, adolescente, mulher madura, mulher já de mais idade, que está vivenciando alguma situação, se identificou com qualquer uma das situações que foi falada aqui, procura ajuda. Pode chamar no direct, tanto eu quanto a Janira, que eu sei que também está de portas abertas para poder auxiliar e prestar todo esclarecimento e também a gente orientar onde buscar ajuda. Tá? Então, assim, não se cale. Quando a gente se cala, a gente vai aceitando e cada vez a tendência essa violência ela é gradativa, ela vai aumentando. Então, hoje começa com um xingão, amanhã com um empurrão, e pode, infelizmente, culminar no feminicídio. Então, o meio de combater o feminicídio, que é o ápice da violência contra a mulher, é justamente fomentar isso aqui, esse diálogo, esse bate-papo e trazer esse esclarecimento. Janira, eu quero que você deixe um recado aqui pra gente. Bom, quero primeiro agradecer, Henrique, por ter lembrado do meu nome, por ter promovido esse ambiente tão aconchegante, o Marcos pelo café, pela chip que eu já vou comer. E eu quero dizer que foi um prazer enorme, que eu vivo o propósito de mudar vidas, de me curar, porque a minha história também não foi fácil, então nem quero me emocionar aqui, mas dizer que é possível. E se a gente venceu, eu falo que eu sou uma vencedora e hoje eu abri a minha rede social justamente para fazer esse movimento, para trazer esse diálogo aberto e sensível, porque nós somos a doçura, nós somos sim a sensibilidade e só por conta disso é que nós conseguimos levantar, sair do fundo do poço e dar a volta por cima e chegarmos onde estamos. Porque hoje não precisamos de nada, de nenhuma outra estrutura, a não ser a nossa disposição e a nossa voz. Então não permita que ninguém te silencie. Peça ajuda, seja forte, mesmo quando você acreditar que você não é mais capaz, que você não se acha bonita, que você não consegue nem raciocinar para onde ir. Então tá aí na internet, tá olhando essas mensagens, pare, escute o que a gente está falando, peça ajuda, tem muitas pessoas para te auxiliar. A internet precisa ser usada para o bem e nós estamos aqui à disposição. Minha página no Instagram, eu estou criando um movimento, em breve vou lançar lá uma página e a gente vai fortalecer mulheres e mais voluntárias, né? Então tem várias advogadas que querem entrar nesse movimento e nós vamos sim vencermos, somos voluntárias e a gente vai encorajar mais e mais mulheres e dar o norte e ensinar como eu posso fazer isso, de que forma que eu vou alcançar isso, como eu vou conseguir proteger o patrimônio, como eu vou conseguir sair desse relacionamento, porque nós temos o conhecimento, foi Deus que nos permitiu chegarmos até aqui, eu tenho muita fé e eu acredito que se eu sou um instrumento, eu tenho que estar sempre disponível para contribuir. E muito obrigada, e é isso, estou aqui à disposição.
E eu que agradeço muito por você ter aceito o convite. Para mim foi emocionante toda essa nossa conversa. Quero deixar para ti um mimo, nossa xícara do Direito Mais Café. Ai, que legal. E eu tenho certeza que vamos ter mais conversas. Sim, estou à disposição. O que falta é a gente vamos comentar e trazer coisa boa para essa internet. Marcos, muito obrigada Foi um prazer por nos acolher. Linda a tua história. Obrigada, Marcos. Precisar de apoio de todos nós, minha esposa também. Estamos aqui para apoiar esse movimento belíssimo. Porque minha mãe sempre me ensinava isso. Porque a educação vem de casa pela mãe, não pelo pai. Isso. A minha mãe me ensinou muito bem. Respeitar as mulheres. Porque as mulheres, é o fruto abençoado de Deus. Elas que trazem a vida do ser humano. Ela tem que ser muito bem respeitada, com carinho e atenção. E você mostrou muito bem aqui, tá? De parabéns. Obrigada, Marcos. Obrigada, Marcos. Finalizando mais um Direito Mais Café. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, gente.